Olá pessoal, meu nome é Marcos, agora estarei dando continuidade à segunda aula de choque. Irei abordar avaliação, gerenciamento e transporte prolongado. O primeiro tópico agora que darei início é avaliação. Bem, então o que o médico que realiza o atendimento pré-hospitalar deve avaliar, né? Então, os órgãos e sistemas mais acessíveis, o que acaba compreendendo, no caso, o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular, pele, extremidades e rins. Assim como também fazer a pesquisa de sinais de má perfusão, que compreende a redução do nível de consciência, taquicardia, redução da pressão arterial sistólica, respiração rápida e superficial, o que indicaria um comprometimento ventilatório, pele fria, pálida ou cianótica, com aumento do tempo de enchimento capilar, assim como a redução do débito urinário, dos rins novamente. Essa situação acaba sendo mais rara de acontecer no atendimento pré-hospitalar. Acaba sendo um pouco mais comum quando falamos de um transporte prolongado, tardio, e a equipe ela dispõe de catéter urinário. Mas uma coisa que sempre deve ser levada em consideração é que, se caso um paciente encontrar uma presente hipotensão, a suspeita inicial principal sempre deve ser hemorragia, porque ela é a causa mais comum. E para isso nós temos as prioridades na avaliação. Temos três principais. A primeira é examinar hemorragias externas e, se presentes, fazer o controle o quanto for possível. Isso através de pressão direta, curativos pressurizados, cinta pélvica, torniquete ou imobilização de fraturas. Se não houver hemorragia externa, a gente suspeita de hemorragia interna, que no caso os principais locais acometidos seriam tórax, abdômen e pelve. Para tórax, a gente iria suspeitar, por exemplo, de um paciente que foi vítima de um trauma contuso ou penetrante e ele está apresentando redução nos sons respiratórios. Para abdômen e pelve, a gente poderia pensar, caso o paciente apresente uma equimose, isso também é associado a um trauma contuso penetrante, né? É uma equimose, por exemplo, uma distensibilidade abdominal, uma sensibilidade aumentada, uma sensação dolorosa na região pélvica associada a movimento, uma desigualdade no comprimento das pernas. Então, tudo isso é um sinal a ser avaliado. Se o serviço estiver disponível no ultrassom, pode-se realizar o EFEST, que seria um exame para avaliar se tem líquido na cavidade intraperitoneal. E terceira prioridade, no caso, seria, eliminando a possibilidade de hemorragia externa e interna, avaliar agora a suspeita de choque não hemorrágico, o que iria compreender tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo ou hipotensão neurogênica. Em tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo, nós poderíamos ver, por exemplo, distensibilidade das veias no pescoço, que a gente poderia chamar de turbina vestibular, o que não está presente em casos hemorrágicos, porque as veias ficam colapsadas. Mas no tamponamento cardíaco, a gente também pode verificar, por exemplo, a redução das bulhas. Mas nesse caso, como estamos falando de um atendimento pré-hospitalar, isso acaba sendo mais dificultoso por conta dos sons externos. Mas pode haver também disritmia. Assim como no pneumotórax hipertensivo, podemos ter, por exemplo, uma dificuldade respiratória, uma redução nos sons respiratórios no lado acometido e, de forma mais tardia, poderia haver, por exemplo, um desvio de taqueia. Caso identificado, esses casos eles são emergências, tem um comprometimento muito rápido da vida do paciente, então deve ser feita descompressão com a agulha no lado acometido. E por último, uma hipotensão neurogênica, que a suspeita é muito mais associada com o paciente ele tem um trauma na região da medula espinhal. E passando agora para a pesquisa inicial, no XABCDE, eu não vou me prolongar muito, mas fica essas observações. Deve ser feita uma avaliação inicial, rápida e prática, para identificar a condição do paciente, e isso o mais rápido possível. Início a gente vai avaliar, por exemplo, sinais de comprometimento vital. Por exemplo, o paciente ela apresenta uma ansiedade leve e ela vai progredindo para uma confusão mental ou um rebaixamento do nível de consciência. O paciente apresenta uma taquipneia associada ou não a taquicardia progressiva, um pulso radial enfraquecido que acaba ficando ausente, uma pele pálida ou cianótica, a perda de pulso nas extremidades, hipotermia ou sensação de sede. E a pesquisa secundária? Como é que fica? Aí fica essa observação. Em caso de evidência de choque, não deve perder tempo realizando o levantamento secundário das informações. Se o tempo possibilitar, aí essa avaliação ela pode ser feita durante o trajeto para o hospital. Mas lembrando,
Isso seria um achado que acabando ficando de lado. A gente tem que dar realmente prioridade a essa pesquisa inicial. Em relação à avaliação do choque hipovolêmico, esses 4 sinais vitais, pulso, pele, pressão arterial e nível de consciência, associados a quadros de choque compensado e descompensado. O pulso ele acaba ficando aumentado em ambos os casos, mas a taquicardia ela acaba podendo não estar presente no compensado, mas ela está presente e acentuada no descompensado. Enquanto que a pele ela acaba ficando pálida, fresca ou úmida no compensado e pálida, fria e cerosa no descompensado. Pressão arterial fica normal no compensado e reduzida no descompensado. Nível de consciência sem alteração no compensado e alterada no descompensado. Falando agora de fatores de confusão, nós poderíamos pensar em idade, nos extremos de idade, na verdade, porque pacientes muito jovens, por exemplo, recém-nascidos, ou pacientes mais idosos, eles acabam tendo uma capacidade de recuperação dessa perda sanguínea muito mais dificultosa. Na gestação, por exemplo, a grávida ela acaba tendo um aumento, realmente na sua quantidade de sangue por conta desse processo de gestação. Então, ela tem entre 35% e 40% a mais. Então, para ela acabar mostrando sinais de choque hipovolêmico, por exemplo, ela acabaria tendo que perder mais de 30% da capacidade sanguínea dela. E isso já demonstraria um comprometimento da circulação fetal, por conta que essa circulação placentária ela sofre mais com esse efeito vasoconstritor. Assim como pesquisar condições médicas pregressas, caso seja possível, e medicações em uso também, caso seja possível. E o tempo entre a lesão e o tratamento ele acaba sendo muito importante, porque quanto maior for, mais comprometido o paciente pode acabar ficando. Assim como se for muito rápido, um paciente que acaba apresentando, por exemplo, uma hemorragia de classe 2, 3 ou 4, ele pode não ter tido tempo suficiente para demonstrar esses sinais. Então, quando o paciente ele chega no serviço de tratamento definitivo, ele pode acabar não parecendo tão grave quanto realmente é. Então, deve-se sempre manter essa avaliação contínua e essa monitorização. Passaremos agora para o segundo tópico, falando a respeito de gerenciamento. Em relação ao gerenciamento, deve ser feito um manejo correto do choque. Para isso, separei em 5 pontos. O primeiro, no caso, seria controlar qualquer hemorragia externa grave. O segundo, garantir a oxigenação e ventilação. O terceiro, identificar a origem da hemorragia, porque, como eu disse antes, não é porque foi eliminada a suspeita de hemorragia externa que deve ser desconsiderado a possibilidade de hemorragia interna. Realizar o transporte para o atendimento definitivo e administrar terapia com hemocomponente quando for apropriado. Passando agora para a conduta, a gente deve controlar tanto a hemorragia externa quanto a interna, melhorar a oxigenação, fazer o gerenciamento adequado das vias aéreas, fornecer o suporte ventilatório com o dispositivo bolsa-máscara e oferecer, no caso, uma alta concentração de oxigênio suplementar, buscando uma fração de inspiração de oxigênio acima de 85%, prevenir hipotermia e também alcançar o tratamento definitivo o mais rápido possível. Né? Quando falamos de hemorragia sanguinante, devemos também estar falando de controle dessa hemorragia e também ter em mente que esse controle deve ser feito de forma gradual. E para isso a gente tem algumas possibilidades, no caso, pressão direta portátil, curativos de compressão e agentes hemostáticos, se possível, torniquete funcionais, quando indicado, e ligantes pélvicos quando a gente fala de fratura pélvica instável. Né? Em relação ao transporte de paciente, a gente está falando de uma combinação de fatores. Estamos buscando uma avaliação rápida, um transporte emergencial e chegar o quão rápido possível ao local de tratamento definitivo. E para isso a gente tem que lembrar de algumas coisas, no caso, instituir rapidamente medidas potencialmente salvadoras, que no caso seria o controle da hemorragia, manter as vias aéreas pérvias e uma boa ventilação e evitar perder tempo com o procedimento desnecessário. Quando falamos, por exemplo, de avaliação vascular, tem duas possibilidades aqui na apresentação, falando da via intravenosa e a outra via, no caso, seria o intraósseo. A via intravenosa, quando a gente tem geralmente lesões graves conhecidas, ou a suspeita dessas lesões, e intraósseo como uma alternativa. Ela acaba sendo usada mais comumente em relação a locais como o fêmur distal, cabeça do húmero ou a tíbia proximal distal. E nesses casos deve ser avaliada a necessidade de analgesia. Quando falamos também em relação à reanimação volêmica, estamos falando de sangue e de soluções intravenosas.
De sangue, podemos falar de hemoderivados e plasma, e de soluções intravenosas, falamos de cristalóides isotônicos, tendo seus representantes como ringuelactato, uma solução salina normal, cristalóides hipertônicos, tendo como representante solução salina hipertônica de 3%, coloides sintéticos, substitutos de sangue e aquecimento de fluidos intravenosos. E quando falamos de ressuscitação volêmica, temos 3 possibilidades. A hemorragia não controlada, que tem a possibilidade de hemodderivado, soluções cristalóides intravenoso, lesão do sistema nervoso central, hemorragia controlada. Falando agora rapidamente em relação ao transporte prolongado, o que é que deve ser feito nessas situações, né? Devemos manter a perfusão sanguínea, buscar o manejo otimizado das vias aéreas, manter o suporte ventilatório adequado, avaliar de forma contínua a oximetria de pulso do paciente, fazer uso de capnografia, estar atento a sinais de processos agudos, como tamponamento cardíaco, pneumotórax específico, como já foi mencionado anteriormente, e tudo isso deve ter em mente que é uma monitorização contínua, então deve ser constantemente reavaliado até chegar à unidade de tratamento definitivo. Como possíveis complicações a respeito do choque, podemos dizer a respeito de insuficiência renal aguda, a síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência hematológica, insuficiência hepática, uma infecção grave e, por último, um último exemplo, falência de múltiplos órgãos. Né? Com isso, nós encerramos por aqui a apresentação dessa aula. Gostaria de deixar um muito obrigado e até a próxima.